Olá, boa tarde. Mais uma ação e reação nessa terça-feira de tempo nublado aqui na Baixada Santista. Ontem um tempo nublado também, domingo um sol forte, mas hoje um tempo nublado, com os pinguinhos de chuva caindo e tal, mas muito pouca coisa, não chegou a chover na Baixada. Hoje, dia 15, dia do professor, parabéns a todos os professores. Dia do normalista, também parabéns aos normalistas. E dia mundial da lavagem das mãos, né? Então, dia 15 de outubro, mais uma ação e reação. Hoje eu estou aqui com o professor e educador físico Marcelo Coelho e também com o jornalista, que faz apresentador do programa do Rotary na TV aqui, o Marcelino Silva. Vou começar pelo Marcelino Silva para fazer suas apresentações iniciais. Obrigado, Filete, obrigado, TV Com, pelo convite. Mais uma vez o prazer de participar aqui do Ação, né, comentando aí os assuntos não só da Baixada Santista, mas sabemos também que o programa privilegia algumas notícias do noticiário nacional e internacional, e vamos bater esse papo super gostoso nesta tarde de terça-feira, Filete. O Marcelo Dias está fazendo a dieta do Augusto Capô de Casa, tá fininho aqui, falou que vai correr os 10 quilômetros ano que vem, tá fininho. E também o professor, não sei se deu aula não, mas professor, educador físico e empresário Marcelo Coelho nessa tarde de terça-feira. Boa tarde, Filete, Marcelino, parabéns a todos os professores, lutadores, enfim, a profissão mais gratificante, né, de uma certa forma, mas infelizmente muito desvalorizada hoje pela administração pública, inclusive as escolas também, as escolas privadas também, não valorizam o nosso professor hoje, infelizmente. Mas parabéns e, Filete, é sempre um prazer estar com você, Marcelino também, um prazer estar com você aqui. Vamos ao Dia dos Professores dessa terça-feira. Você já sabe, pauta extensa, pauta grande hoje aqui. São Vicente muda o transporte coletivo, mas não sabe como, né? Nós vamos discutir isso. O transporte de São Vicente e tal, se tá bom, se tá mal, as vans, que o ônibus não chega nos lugares, as vans chegam, nós vamos discutir isso também. E outro dia o vereador Lincoln Reis estava bravo com o prefeito Paulo Alexandre, brigando, dizendo que o transporte coletivo tá ruim nos morros. Será que tá? Você que está aí no morro acompanhando a ação e reação, você que tem um parente no morro, uma namorada, um amigo, uma tia, uma avó, 13-99711-5545. A primeira pergunta de hoje: o transporte nos morros ou em São Vicente está bom? O que você acha que pode melhorar? Estamos na primeira pergunta. O Paulo Guedes, essa serve para o meu amigo Marcelo Coelho, que vive viajando. Paulo Guedes diz a portaria que dobra o limite das compras em free shop, né? Então, você que vai para os Estados Unidos, eu fui há pouco tempo para Cuba, chegar lá tem mais encomenda de amigo do que coisa para você mesmo, né? É uísque, vinho, não sei o quê. Pode dobrar o valor do free shop. Agora, Paulo Guedes fazendo essa medida aí. A Bahia, o estado da Bahia, estado maravilhoso, decreta estado de emergência pelas manchas de óleo, né? E o Guto Brito estava bravo com o Papa outro dia. Calma, Guto. Falou que o Papa não fez nada contra a Venezuela. A notícia saiu 9 horas da manhã, fuso horário lá do Vaticano, totalmente diferente. Ele já queria que o Papa desse uma dura na Venezuela. Calma. Falou que o Papa tinha que vender o dinheiro da igreja e tal. E o pior é que teve gente que concordou com o Guto Brito Bolsonaro. Falando do Eduardo do Bolsonaro, família sempre tem uma notícia ou duas pela semana, né? O Eduardo Bolsonaro ironiza a sigla GLBT. Desculpa, Bolsonaro. GLBTI. Põe o I, acrescenta, né? Você é deputado, devia saber disso. Mas vira uma piada na internet. Também, Bolsonaro, você também não tem tanta coisa, você quer ser diplomata, você quer não sei o quê, agora tá falando do LGBTI, deixa o pessoal quieto lá. Eles não estão fazendo nada contra você, são trabalhadores, tem gente boa no meio. Para com essa besteirada toda. E o Bolsonaro fala que vai seguir firme com os ministros, né? E tivemos a casa do Luciano Bivar. Esse Luciano Bivar também é um novato na política, mas quer tudo, né? É alvo de investigação sobre candidatura laranja, e ele pede que seja investigada o cacau que o Bolsonaro gastou nas eleições. Mas ele também tem que se explicar sobre a candidatura laranja. O PSL, que nunca teve poder, né, era um partido pequeno, ficou grande, ficou gigante, aí começa a vir aquelas verbas dos nossos impostos, é uma vergonha, né? Verba dos nossos impostos para financiar isso, aquilo, aí dá 400 mil para um, fala que deu 800, aquela bagunça, né? Não estou dizendo o PSL, mas essas verbas aí parlamentares. Suspeita que o Luciano Bivar, a suspeita é que destinou o dinheiro para as candidaturas de 2018 para outras coisas, né? E essa briga aí no PSL que está muito grande.
O Haddad voltou. Depois das eleições ele foi passear, mas não foi em Cuba, não foi também na União Soviética, ele foi passear nos States, né? No capitalismo mundial, passeando lá por Nova York, Los Angeles, ele volta à tona, né? Você queria fazer uma visita lá para as ilhas caribenhas, tá? Mas não, foi lá para comprar no free shop e tal com a esposa. O Haddad que fala que a esquerda tem que se unir em 2020. O problema do Brasil é esse, né? Tem 3 anos e meio para o negócio, já tem gente falando de discutir, que não tá bom. É complicado. Ficaram 16 anos aí, fizeram coisas boas, coisas ruins, mas já querem voltar. Marcelino, muitas notícias hoje. Vamos começar pelo transporte público. O que você acha do transporte público? Você tem moto, carro, tem tudo isso, mas como é que você acha as pessoas que usam o transporte público? Você usa de vez em quando transporte público? Como é que está a sua noção sobre isso? Na verdade, hoje nós temos opções variadas, né, Filete? Nós temos os patinetes, as bicicletas, enfim. Hoje abriu-se uma alternativa sustentável, ecológica para o transporte público. Até mesmo para aqueles que têm um poder aquisitivo um pouco maior, eles têm alternativas. Principalmente na cidade de Santos, que é servida de ciclovias, enfim, tem uma malha viária asfáltica até certo ponto bem mantida. Mas na cidade de São Vicente, eu vou deixar até para que o público telespectador de Santos responda sobre a cidade de Santos, o acesso aos morros. Eu sei que alguns morros são servidos de uma associação de lotação, especificamente o Morro do José Menino, enfim. Os outros morros, São Bento e Nova Cinta, são servidos de ônibus maiores, mas eu vou me ater aqui à cidade de São Vicente, porque eu acho que o transporte vicentino, ele segue aquela linha de uma cidade sem lei, eu acho que já há décadas. Quem pode disputar espaço nas vias de São Vicente com as famosas lotações, pode rapidamente presenciar isso, né? Eles não respeitam faixa de pedestre, não respeitam faixa de rolamento, e quem está dentro dessa van ou desse micro-ônibus acaba sendo transportado que nem gado, né? Então eu lembro que agora recentemente a gente até discutia lá na Rádio Litoral FM... Não fala de gado aí que vai ter vereador aqui... Que vai se identificar. Não, que vai ter vereador aí que vai falar, pô, como não pode vender peixe aquário, também não pode ter gado em lotação. Calma que aí de repente acaba com a lotação, fica pior do que já está. Fica pior do que já está. Então... recentemente a prefeitura soltou, né, um edital de licitação a qual ela iria prover o transporte coletivo municipal em São Vicente por meio de ônibus confortáveis, enfim. Quando ela anunciou o nome da empresa, a gente foi fazer uma pesquisa. Era uma empresa de Praia Grande, o site não tinha foto de nenhum ônibus sequer, enfim. Então, continua obscura essa questão da modernização do transporte público na cidade de São Vicente. E por achar que existe um poder político forte nas lotações, no transporte alternativo, eu acho, minha opinião particular, que teremos que ter um prefeito muito... Quer dizer que tem poder político na lotação? Eu acho que tem que ter um prefeito... Mas não tem vereador que é dono de lotação, ou tem? Ou é amigo de vereador? Cabe ao Ministério Público analisar isso. Se não é dono, pode ser que tenha amigo que seja dono. Então, eu acho que tem que ter um prefeito muito corajoso para mexer nesse vespeiro que é o transporte alternativo da cidade de São Vicente. Não acredito que a cidade tenha um transporte digno do seu povo e da sua gente. Você já sabe, 13-99711-5545. Daqui a pouco eu vou mandar a segunda pergunta para vocês, né? Então hoje nós estamos discutindo transporte público, se está bom, se está mal, se você acha que está legal, se o Wi-Fi funciona, se está tudo certo. Você liga aí, 13-99711-5545. E a Silvana, o pessoal da prefeitura que grava o programa, um abraço para eles, vai também ter um pulso, né? Como é que estão a opinião das pessoas em Santos, São Vicente e tal. Praia Grande também pode falar, Guarujá, sobre essa questão do transporte público. Você que é usuário, que tem uma filha, um filho, um namorado, que usa o transporte público, pode aí, ó, WhatsApp 13-99711-5545. Você é assinante do canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou que está assistindo pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, às 13h15, com reprise ou reapresentação às 23 horas, e também a 1h da manhã. Então, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para quem está vendo as nossas reprises. E você pode participar também no ao vivo, e você pode também acompanhar 2 a 3 dias depois pelo Facebook da TV Com, Eduardo Filete parte 1, parte 2, parte 3, enfim, você pode acompanhar o programa, pegar os programas atrasados no Facebook. Marcelo Coelho.
Filete, antes de qualquer coisa, eu estou mandando agora para os meus contatos o tvcomsantos.com. O pessoal que não tem a net estão mandando, do mundo inteiro estão assistindo. Quero mandar um beijo para os meus diamantes, que é o Marcelo, a Júlia e o Fernando, que estão assistindo também via internet e via net. Seus alunos, né? Seus alunos, né? Filhos são... Meus filhos, sim, são meus alunos, de certa forma, são meus filhos. Manda um abraço aqui pro Reale, pra Thaís, que tá vendo aqui no programa, pro meu amigo Bruno São Paulino aí e tal, e também pro Reale, pra Gisele aí, que estão aqui hoje no programa, fazendo esse programa aí pro ar, né? Agora, quanto ao transporte, a semana passada nós falamos da tecnologia de cobrança, viu, Marcelino? Que foi aquela colocação das câmeras nos carros, né? Então, tudo quando você fala o que é bom e o que é ruim é uma questão de referência, né? O transporte na Baixada... esse é o carro, ó, high-tech de cobrança. Então... chegaram no limite, né, da tecnologia, ou seja, quer dizer, a gente acha que é o limite, né? Isso eu vou chegar no transporte, Filete. Eu queria fazer um carro desse também, para a prefeitura, 2 carros, que isso é barato, para ver bicicleta na contramão, patinete na contramão, moto com escapamento aberto, só fica vendo isso, né? Porque também não é só para cobrar. Também tem que aquele senhor que está no hospital aqui na Beninha, na Santa Casa, que passa essa moto de escapamento aberto, e se fizer uma enquete com a população, todo mundo reclama disso, né? Devia ter um carro também vendo os decibéis, para pegar essa moto e falar, você vai para o pátio, vai pagar um dinheirinho, depois você vai chamar o teu mecânico para mudar esse escapamento aqui, e vai pôr o escapamento original dessa moto. A bicicleta na contramão faz uma campanha, a bicicleta em contramão tem ciclovia, pátio, bicicleta em contramão, então devia ter um carro desse também, para ajudar a população, principalmente a pessoa que anda a pé, né? Para não ser atropelada por moto em faixa de segurança, como a gente vê por aí, para a bicicleta não passar na contramão e ainda te xingar, né? Então, faça um carro desse aí, vai ganhar muito voto aí, prefeito. Um carro desse ou 2 carros, só para ficar vigiando essas irregularidades no trânsito. Olha, Filete, nós, só adiantando, nós estamos preparando um carro, na verdade nós vamos colocar uma câmera embaixo para pegar os buracos que existem nas cidades. Então, dentro do papo reto, nós vamos colocar 5 minutos de imperfeição. Já a gente está prendendo a câmera, está dando um jeito de prender a câmera no para-choque. E nós vamos colocar 5 minutos de imperfeição do asfalto da cidade. Aí tem que chamar também a Sabesp, até por causa dos bueiros, porque na Afonso Pena, se você for pela pista da esquerda, vai da Conselheiro Neves até o Canal 6, você ficou naquela pista da esquerda, que é a pista teoricamente que pode andar um pouquinho mais rápido, todos os bueiros, todos os bocas de lobo estão diferentes. Você vai dando porrada no teu carro o tempo todo, né? Aí ninguém anda por aquela pista, anda pela outra. E se você for pela aquela que anda mais caminhão, também tem buraco. Então eu sei que tem que ficar pela do meio, né? Agora não sei quem é o problema. O problema deve ser, né? Porque não deve ter pedreiro suficiente para mexer numa boca de lobo, num bueiro e fazer ficar do mesmo nível, né? Tem que trazer o pessoal de Miami, pode trazer o pessoal até de Cuba, que lá em Cuba o pessoal faz direito. Cuba, Miami, do Uruguai para fazer, porque aqui a pessoa é impossível, a pessoa mexe na rua e não consegue deixar uma coisa do mesmo nível que a rua, deve ser difícil, né? Não é difícil, é impossível, porque nenhum bueiro está na mesma linha, sim. Então, só voltando à comparação, né? A gente tem tanta tecnologia em cobrança, e cadê a tecnologia no transporte público? O Marcelino falou dos patinetes, falou das bicicletas, isso não é público. São iniciativas privadas, né? Isso são iniciativas privadas, isso não é público. São startups de tecnologia que investem para obter o seu retorno depois. Sim. Então, uma questão de referência, se você tomar como referência, esse transporte que a gente tem na Baixada é excelente, excelente. Se fosse na Síria, se fosse na Nigéria, se fosse em países totalmente subdesenvolvidos. Se você tomar, como o Filete falou, das viagens, né, Filete, que você também conhece. Se você tomar o transporte público da Baixada Santista com um país um pouco mais desenvolvido, não precisa ser nenhuma passagem do ônibus tal, da linha tal, em ponto tal. É até uma piada. Você vê em países que está lá 17h23. Não, esse ônibus não vai chegar. Passa. Não, mas é em ponto, ele chega às 17h23. Então, se você tomar o nosso transporte, ele é excelente para países como a Síria, que está em guerra, como a Nigéria, que está em pobreza total.
Agora, Baixada Santista, com uma tecnologia de cobrança da Zona Azul, aonde as placas são identificadas por uma câmera, que eu já fiquei sabendo, Filete, elas são identificadas e o condutor, o motorista, ele é avisado para o pagamento. Pelo aplicativo. Viu? Pelo aplicativo, ele é avisado para pagar. Então, assim... então no começo não vou multar. No começo não vou multar, exatamente. Isso foi o que eu fiquei sabendo. Então, se você comparar as tecnologias que são usadas no transporte e na cobrança, os Estados Unidos na cobrança e o Congo na tecnologia do transporte público. É um absurdo. As pessoas não têm um horário certo, ou seja, se elas não têm um horário certo de pegar o ônibus, elas não têm um horário certo de descer do ônibus para ir para o seu trabalho. Ou seja, se você quer realmente uma velocidade, você tem que pegar um Uber, que é outro transporte privado. Né? Ou seja, você tem que pagar um pouco mais por isso. Agora, se você depender de transporte público na Baixada, eu não estou falando de Santos não, viu? Santos, São Vicente, de Santos tá razoável. Tá razoável dentro de uma comparação com a Nigéria. E na Zona Leste também, né? Chegar no morro já dificulta um pouco, né? Sim, o morro é mais difícil porque os veículos têm que ser menores e tem que ter uma quantidade maior de van. Né? Porque os grandes ônibus não sobem... o projeto do Beto Mansur para fazer lá o... Será que não tem nenhum deputado para liberar o cascalho para fazer igual tem lá na Colômbia, né? Teleférico. Para fazer o teleférico. O projeto do próprio prefeito. Entendeu? Então, sim, o projeto do teleférico foi junto com uma promessa de campanha. Foi junto com o mandato do Beto, né? Não se elegeu. Mas o próprio Paulo Alexandre, o atual prefeito, usou isso na propaganda eleitoral dele, né? Fez até a animação do teleférico em operação, né? Então, cara, será que não teria uma empresa chinesa para explorar isso aí por 20 anos e fazer esse teleférico aí? Não sei, acho que deve ter, porque, já pensou, se você faz em tudo, acho que, por exemplo, daria uma certa... Não precisa nem ser chinesa, né? Não, eu tô falando chinês porque o chinês está por dinheiro em tudo que é lugar do mundo, né? Sim, mas... E faz rápido, né? Nós construímos um teleférico aqui com tecnologia... Tupiniquim aqui em São Vicente, existe um teleférico, ou seja, não é uma dificuldade. No sul tem até... no sul tem até praias ali na... Aquele Conoar queria. Balneário Camboriú, Laranjeiras, tem um grande teleférico ali. Tem até não é nenhum absurdo. O VLT no alto lá, que tem um nome que o Conoar queria, tem até tecnologia brasileira. Enfim, a tecnologia é usada quando lhe convém, né? Quando convém, que nem o negócio que nem o carrinho aí da Zona Azul. É ótimo. Então, se é bom ou se é ruim, não dá para falar, né? É uma questão de referência. Para nós é horrível. É horrível, não tem horário. Eu adoraria usar o transporte público. Não uso, porque não tem horário. Num dia de calor, alguns têm ar-condicionado, alguns não têm. Você tem que ter sorte de achar de pegar esse ônibus com ar-condicionado, aí você chega no seu trabalho, está todo suado. Então, quer dizer, voltando à pergunta, é bom ou é ruim, né, o transporte no morro? Ou seja, eu falei do geral, né? É péssimo. O Paulo Guedes anunciou que agora, em vez de $500, pode passar por $1.000, quase R$5 mil, é o valor para compras em free shop em aeroportos a partir de janeiro de 2020, né? Então, o cara vai lá, compra uísque, camisa, cueca, cerveja importada, o que ele quiser, bombons e tal, que nem sempre é barato, hein? Com o dólar quase R$5, a coisa fica cara. Também não é tão barato assim não, né? Mas o limite de $500 para $1.000 no free shop, portaria do Paulo Guedes para começar em janeiro de 2020. Muda alguma coisa, Marcelino? Bom, Filete, o Paulo Guedes ele tem investido em algumas ações para movimentar a economia, mas eu tenho achado elas muito tímidas. A gente teve recentemente a liberação do fundo de garantia, até R$500, enfim, ou aquelas contas inativas. São pequenas tentativas, eu acho que com muito boa vontade, em meio ao furacão que o governo Bolsonaro vive, numa discussão de relacionamento entre ele mesmo, né, e o partido. A gente sabe que PSL e Bolsonaro não estão se entendendo, além da oposição que ajuda a atrapalhar o governo dele. Enfim, eu acho que o Paulo Guedes acaba isolado nessas pequenas iniciativas que eu acho que são mínimas perto da gigantesca economia que o Brasil representa. Se eu não estiver enganado, é a 6ª ou 8ª economia do mundo. Obviamente. Você esperava uma coisa mais pungente, né? Sabe, porque gerando emprego, uma coisa que fosse mais voltada para a indústria brasileira, para que movimentassem as máquinas, se fabricasse mais, se vendesse mais, especialmente nessa época natalina que se aproxima. Mas, por outro lado, a gente sabe também que tem uma parcela
da população que também vive desse comércio aeroportuário entre Miami e Brasil, Brasil e Miami. Tem muita gente que vai buscar coisa lá e vende aqui, principalmente vestuário, né? Então, essas pessoas estão felizes aí com mas essa decisão. Mas tá difícil para vender também, né? Porque hoje em dia o dólar tá... Você vai, às vezes, comprar uma camisa nessas lojas que vendem coisa importada, às vezes tá mais barato que nos Estados Unidos, cara. Está mais barato que nos Estados Unidos. Às vezes eles conseguem fazer uma mágica que você não consegue entender. Muitas dessas lojas funcionam até em prédios empresariais, pontos comerciais mais restritos, né? Mas são lojas que são competitivas em termos de preço para aquelas grandes grifes que só tem lá fora, né? Então esse público aí adorou a medida. Sim. Marcelo, essa questão aí do free shop, né? Pelo que eu entendi, né? Desculpa, Filete. Aumentou a taxa de compra do free shop, né? Só do free shop. Ninguém falou para trazer mais coisas dos Estados Unidos, é no free shop. É só no free shop, né? São lojas que estão ali na sua saída, no desembarque, no desembarque dos nossos aeroportos. A filha vai casar. O valor é que aumentou. A filha vai casar. O cara vai lá, compra, vai para os Estados Unidos, ou para Cuba, ou para... Fala no free shop, o uísque está $25. Ele podia comprar 20 uísques, agora ele pode comprar 40. Certo? Então, mas não é a taxação sobre a bagagem, então. Não, só o nacional. Só aumentou o valor, o limite de gasto nos aeroportos brasileiros. Sim. E edito parte do meu comentário, então. E que fique bem claro. O dono de free shop está gostando, hein? Isso, exatamente. Que beleza. Que fique claro. Não adianta você comprar isso no aeroporto antes de sair dos Estados Unidos. Sim. Você tem que comprar aqui. Pode comprar no free shop lá, você pode. Não. Peraí. Você não vai passar pela aduana brasileira. Não, você pode também chegar nos Estados Unidos, ir no free shop lá e comprar e juntar tudo e dar $1.000. Não, aí é outra taxa. A taxa que você comprar lá, se você chegou, ou se você está saindo, está dentro da sua bagagem. Sim, concordo. Está dentro dos $500. E agora ele aumentou para $1.000. Só no free shop. A compra do free shop brasileiro aqui, no aeroporto brasileiro. Você já está livre da aduana. Você está fora dos $500 dos Estados Unidos, onde você estava. Sim. Você comprou seus $500, entrou no Brasil com $500 de bagagem. Isso. E no free shop brasileiro você vai lá e coloca $1.000, ou seja, você vai comprar agora 4.000 e poucos reais dentro do free shop, dentro da loja no Brasil. Depois da passagem da alfândega. É isso aí. Sua bagagem já passou, você já está no Brasil, você acessa o free shop e tem esses $1.000. Sim, você costuma vir muito carregado, Filete, com $4.000, $5.000 de bagagem. Venha mais leve. Do mesmo jeito. Tá certo. Eu havia entendido no começo da nota que a gente traria de lá já esse percentual maior de bagagem, mas... Daqui a pouco nós vamos passar a charge do programa do meu amigo Regis aí, que ele mandou o programa. Vamos passar também uma homenagem para o Dia dos Professores. Mas só uma colocação sobre... O mais importante não foi feito, né? Um controle, uma aplicação de dólares no mercado para que baixe esse valor, que é realmente um absurdo. A gente realmente está... Vamos voltar às comparações. É bom para o exportador, né? Nós estamos no Congo, mais ou menos. Exatamente. No Congo, né? A gente... Bom, e o PSL, o presidente do PSL, Partido Nanico, que ficou gigante, né? Luciano Bivar, é alvo de investigação sobre sua candidatura e das candidaturas laranjas para o Marcos. Eu estou no programa ao vivo, depois eu te ligo, tá bom, meu amigo? Acho que os caras não escutam, né? Porque os caras ficam ligando, insistir, a gente liga e atende, mas chega uma hora que o telefone está vibrando muito. Acho que ele pensa que nós estamos num almoço conversando assim, então ele está ligando aqui. Mas beleza, eu não conheço, mas depois eu ligo no final do programa. Beleza, então vamos lá. O Luciano Bivar é alvo de investigação, candidatura laranja, né? O PSL que teve os laranjas também, é um laranjal. Laranjal, né? Tiveram outros partidos também que tinha laranja, né? Mulher às vezes que teve 40 votos. Teve um cara aí que não teve nem voto dele, acho que ele nem foi votar, pagou os R$3, nem foi votar. Quer dizer, aí, pô, não é nem laranja, é um laranjal, né? E não é do PSL, não. E na verdade a gente está acostumado aí com a região de Araraquara, várias regiões do interior paulista que são produtores de laranja, e Pernambuco, Minas, não tem muita tradição, né, em produzir laranja, exportar laranja, enfim. E está estourando esse escândalo, principalmente com o Bivar lá no estado de Pernambuco, e eu acho que é o grande desafio do Bolsonaro. Ele deixou vazar numa conversa aí com
com outro companheiro de partido para esquecer o PSL. Ninguém sabe se ele falou para esquecer o PSL porque ele, Bolsonaro, está pensando em sair do partido, ou se era para esquecer o PSL porque quanto mais fala no PSL, mais polêmica traz a pauta do dia, principalmente nos veículos de comunicação. Mas eu acho, Filete, que a grande briga de Luciano Bivar e Bolsonaro nessa questão toda de que o partido é meu, é seu, eu saio ou não saio, chama-se fundo eleitoral e fundo partidário. Sim. Porque, como você falou, ele saiu de um partido que tinha um deputado federal e passou a ser a segunda maior bancada. Agora, com as danças das cadeiras quase um ano depois, o PSL já é a maior bancada do Congresso. E para obter o maior fundo eleitoral e o maior fundo partidário, o que conta? O número de deputados federais que usam a legenda. Então, a grande sacada dessa disputa, para mim, está no dinheiro. Quando era pequenininho, ninguém ficava brigando. Agora ninguém que está vindo muito dinheiro, né? Só que assim, também nós temos que lembrar uma coisa. O PSL se tornou gigante por causa de Bolsonaro, porque ele acabou elegendo pela legenda 17 um monte de deputado inexperiente, enfim. Só que também, se não fosse o PSL, o Bolsonaro não era candidato a presidente. Porque foi o partido que deu legenda para ele. Foi o único que deu legenda para ele. Teria até um namoro à época que daria legenda de vice, mas não de presidente a ele. Então, assim, e agora, né? Eles têm que saber administrar esse crescimento, né? É como o jogador de futebol que ganha 3 mil por mês, passa a ganhar 300, vai para o time menor, ganha 3 milhões. Aí começa a deixar, às vezes, o caseiro, né? Manda trazer remédio, o Fernandinho fez isso. Mandou trazer remédio, tá todo dia aí. Mandou trazer remédio e o caseiro, coitado, trouxe o remédio. Trouxe lá, levou uma cozinheira, o namorado dela, que ia ser caseiro e tal. Trouxe o remédio. Na União Soviética não podia entrar com esse remédio. O caseiro tá preso e o Fernandinho, ó, se pirulitou. Quem quiser é só ver aí na rede social, a matéria do Esporte Espetacular e tal, o Fernandinho se pirulitou com a mulher e deixou o caseiro preso, que mandou trazer remédio e tal. Então tem que saber administrar. Às vezes o cara ganha muito dinheiro, começa a fazer muita bagunça, não administra o dinheiro e às vezes ainda fica velho pobre, né? E a mesma coisa aí da questão do PSL. Eles não tinham que reunir todo mundo, tal, fazer aquele esquema tal, mas acho que deve ter muito guloso no partido e o presidente é linha dura e a coisa fica difícil, né, Marcelo? Olha, eu tenho uma visão sobre essa eleição do Bolsonaro, né? Não sei se alguém vai concordar comigo, mas ele escolheu um partido que aceitou ele, pela essa loucura dele, né? Primeiro eu acho que a posição dele é realmente de acabar com a esquerda e esse é o objetivo dele. Acabar com o que estava sendo feito com o país. Que uns analisam que era bom, estava bom, e outros não, simplesmente. Mas esse é o objetivo do nosso presidente, acabar com a esquerda. Ele achou um partido pequeno, que estava realmente querendo crescer, e não mediu esforço para colocar ele lá dentro. Sucumbiu a aos pedidos dele, que ele queria esse aqui, como a gente sabe que ele teve para ir para o Patriota e quis fazer uma mudança já no diretório estadual, logo no início, e não foi aceito. Então, quer dizer, ele achou um partido que aceitou tudo que ele queria fazer. E lógico, quando esse partido aceitou tudo que ele queria fazer, ele tinha um partido para se candidatar. E lógico, para se eleger, ele estava com tudo para se eleger. Nessa curriola toda, vieram todos que queriam se eleger também. E que nem queriam o Bolsonaro como presidente. Como está aí, Alexandre Frota. Até disse que ele achava que não ia ganhar. Ele queria eleger os filhos. Ele falou, eu vou fazer um partido aqui, vou brigar para ser o terceiro tal, e vou eleger meus filhos e todo mundo. Aí colocou Frota, cara que é popular, tudo, e foi indo. Mas disse que o Bolsonaro queria aposentar para ir pescar. Ele já estava 7 legislaturas lá, falou, vou aposentar para ir pescar. Mas eu vou eleger o Eduardo, eu vou eleger outro vereador no Rio e tal. Não acredito. Acredito que ele queria realmente ser presidente. Mas você acha que no começo ele acreditou que ia ser presidente? Acredito que sim. Ele está desde 2014, desde a outra eleição, namorando, teve no PSC, e era o candidato do PSC era o pastor Everaldo, se não me engano, em 2014. Não, ele estava realmente querendo ser o presidente do país. Que não acreditava, né? Eu não sei se não acreditava. Depois da facada ele cresceu muito também, né? Não tinha nem pesquisa. Depois da facada ele cresceu muito também, né?
Sim, até porque saiu da TV, até ele não teve que ir nos debates. Porque já pensou se alguém fala alguma coisa para ele e ele toma uma atitude e fala alguma coisa mal de alguém e tal, ele podia complicar nas eleições, nos debates, né? Então, como ele não teve que ir nos debates e todo mundo ficou revoltado com essa facada, acho que ele avançou também. Então, aí após a entrada de toda essa curriola que não é Bolsonaro, toda essa curriola que pegou o bonde do PSL, realmente não tem jeito, né? Você começa a conviver, aquilo vai chegando no limite e chega uma hora que quando ele falou esquece o PSL, é mais ou menos o que eu penso. E eu acho que é o sentimento dele, tipo, esqueça o PSL, esquece partido, esquece isso tudo que está aí. Eu sou o presidente do Brasil. Enquanto eu puder fazer alguma coisa sem precisar da Câmara Federal, ele vai fazer. Paulo Guedes foi lá de 500 para 1.000. O outro foi lá, agora o pacote anticrime vai precisar da Câmara, mas eu acho que ele está o presidente do país. O que ele puder fazer sem autorização de ninguém, ele vai fazer. Se ele achar certo, ele vai fazer. Saímos um pouco da democracia? Sim, saímos da democracia. Mas é isso que ele queria, é isso que ele quer. Ele é o presidente do Brasil. PSL, PQP, qualquer outro desses partidos, ele não está preocupado. Quando ele falou, esquece o PSL, ele não falou, vou sair desse, eu vou sair daquele, até porque vai ser uma mudança, vai ser uma mudança que não vai mudar muito, né? Eu acho que quem está costurando aí tudo e quem está colocando panos quentes nas pessoas aí é o Onyx Lorenzoni, que está... então, mas se eu acho que ele está aturando... Ele perde a bancada, né? Ele perde não a vai sair bancada, nada, né? não vai sair nada. Então, por isso ele falou, esquece o PSL. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Quase que ele falou assim, eu não tenho nada a ver com isso daí. Quem está costurando é o Onyx Lorenzoni, que está realmente segurando, porque ele é bem flexível, resiliente, é um homem do bastidor. O Onyx Lorenzoni, que é médico veterinário, o pai dele tinha uma clínica enorme lá em Porto Alegre. Ele era filho, né? Fez medicina veterinária, lidava mais com a área de marketing, né? Marketing, e hoje é deputado federal, Onyx Lorenzoni, que é médico veterinário de formação. Uma correção aqui, não é o Fernandinho da seleção, é o Fernandinho que jogou no Grêmio, né? Que está no Spartak de Moscou. Na verdade, ele estava com a filha, né? E o seu assessor? Não, o pai da filha dele que estava, né? Tá, o sogro. O seu sogro, lá em Moscou, passeando e tal. E o sogro dele tomava os remedinhos controlados. Como ele contratou uma cozinheira e o marido da cozinheira veio junto, o marido da cozinheira levou esses remedinhos, chegou lá em Moscou, foi apreendido, que remédio, cadê receita, não sei o quê. Não, tem a receita aqui, tá aqui a receita do médico no Rio de Janeiro e tal. Não, mas esse remédio, nem com receita tu entra aqui em Moscou, tu tá preso. Prendeu o cara, mas o remédio não é meu. Sabe? Mas imagina o cara falar, o remédio não é meu, um caso, entendeu? O remédio não é meu. Aí enjaularam o cara lá em Moscou. O Fernandinho que jogou no Grêmio, que mudou de time, mudou para um time, não sei se na China, em outro país, mudou de time. O que aconteceu? O Fernandinho tá bem bom lá, ganhando dinheiro, e o seu caseiro está preso lá, porque entrou com os remédios do seu que os russos sogro. Não querem saber. Eles tratam a questão do envenenamento de uma forma muito rígida. Isso. Se o sogro dele se apresentasse lá, o advogado falou, tirava o caseiro, que é carioca também, né? E colocava o sogro dele preso, ia ter que pagar advogado. Porque, então, foi todo mundo embora e o caseiro que ficou com o problema. Que também o cara da Rússia não sabe ler lá, tem a receita de remédio, tá lá, pro filete, mas ninguém, entendeu? Sei lá, não prenderam o cara que estava com os remédios. Mas se o cara falar, não, esse remédio foi para mim, eu tomo esses remédios realmente, tá preso. Mas era mais fácil dele se defender. Mas coitado, né? O caseiro é simples, está preso lá, e o Fernando que jogou no Grêmio tá aí curtindo a sua vida, né? Realmente é isso aí. Nós vamos a um breve comercial e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma. O Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta no dia 15 de outubro, dia do professor, dia do normalista e dia da lavagem das mãos. Daqui a pouco o Bruno pode pôr homenagem aí para os professores. Meu amigo Marcos Estivador estava ligando aqui, ele pensou que tinha um atendente, não, mas aqui nós estamos atendendo, Marcos, aqui. Pode passar sua pergunta. Paulo Eduardo Costa, mande um abraço para o Marcelino, de camisa rosa como você, e o Marcelo Coelho. Paulo Eduardo Costa no programa, né? E tem gente brava aqui com o programa. São Vicente não é terra de ninguém. Temos o prefeito Pedro Gouveia que faz gestão com responsabilidade e transparência. Alguém falou do Pedro Gouveia aqui? De forma alguma. Falou? Tá. Falamos em geral. Falamos, eu principalmente falei que precisa de um prefeito de muita coragem para mudar o sistema atual. O novo sistema de transporte público entrará em operação, Marcelino, na segunda quinzena de novembro. Então, a Hélia Duarte, que trabalha na Prefeitura de São Vicente, esclarecendo aqui sobre o transporte público que vai entrar, segundo ela, na última quinzena, na segunda quinzena de novembro, né? Então, vamos esperar aí e a gente torce para que São Vicente tenha um sistema bacana, Só né? respondendo, Filete, a pergunta em relação ao Pedro Gouveia, eu vou falar de novo das comparações, né? Quando você pega um governo pós-Billy, qualquer coisa que você faça é boa. Então, coitado do Billy, vocês estão batendo no Billy? Não estão batendo no Billy, enfim. Foi realmente uma catástrofe para São Vicente, né? Foi um atraso de 4 anos. Isso eu não estou dizendo, eu não estou nem a favor de um, nem a favor de outro, nem de partido X ou partido Y. Mas quem conhece São Vicente. Mas foi 4 anos de atraso. Ele falou que não tinha verba do governo do estado, que nunca deixou ele atrasar salário, é uma confusão do caramba, né? Então, é o que eu estou falando, tem uma parte daí do partido, que um era vice-governador, não queria que a cidade crescesse nesses 4 anos. Não estou dizendo que a culpa foi exatamente da pessoa, Billy, mas enfim, enquanto ele esteve lá, São Vicente atrasou 4 anos, é isso. Enquanto ele esteve lá, se ele for responsável, não sou eu que vou dizer. No Brasil, a média salária de um professor é R$ 1.800. Professores estão entre os maiores números de profissionais afastados por depressão. O orçamento do Ministério da Educação prevê queda de 54% dos recursos destinados à educação básica, né? Então, esse é um problema que preocupa, né? Como o Marcelinho falou, a questão dos investimentos e preocupa, né? Cresce a participação da educação à distância no total das bolsas do ProUni, né? Então, o movimento Estudo pela Educação critica a concentração de alunos em cursos de baixa qualidade. Não se forma um bom professor em curso teórico à distância, diz um especialista. Então, nós temos discutido a questão da formação do professor, que é a categoria mais importante, né? É o único que o imperador no Japão se curva, é um professor, né? Porque realmente e que no Brasil eles são mal remunerados e hoje em dia, muitas vezes, sofre de depressão. A Lídia está mandando essa contribuição aqui também. E também aqui na pauta de hoje, a questão dos professores que são mal formados, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tem que pagar bem o professor e exigir boa condição dele e que ele tenha recursos para fazer mestrado, doutorado, especialização. O que não acontece muito, né, no nosso país. Na verdade, a maioria dos governos, Filete, acabam não investindo na extensão, na formação, na pós-graduação, doutorado, mestrado dos professores, justamente para não valorizar e acabar aí criando planos de carreiras e tendo que pagar mais no salário desses professores. Eu lembro que anos atrás, não me recordo se foi no governo Beto Mansur, ele promoveu aí um incentivo
as monitoras de creche, aquelas professoras que lidam com um menor grau de escolaridade, a formação superior ou até a pós-graduação. Mas depois ele teve que arcar com a valorização salarial desse funcionalismo, né, desses funcionários públicos. Então, também é uma estratégia de algumas prefeituras desvalorizarem a capacitação do professor para não valorizar o salário depois. Mas sem a extensão, sem a pós-graduação, sem o professor se capacitar, obviamente, ainda mais no mundo digital qual vivemos, o professor vai acabar ficando sem conteúdo, vai acabar o aluno dando aula para o professor, porque todos têm na palma da mão uma universidade, nós temos a enciclopédia aqui na palma da mão. Então, há necessidade urgente do professor ser valorizado no quesito extensão, pós-graduação, especialização, para que ele dê uma aula competitiva e o aluno possa aprender cada vez mais. Falando em ensino público, é triste, né? Eu que estudei na Escola Azevedo Júnior, na Escola Olavo Bilac, na Escola Primo Ferreira, que são todas escolas públicas, é triste que nem eu passei ontem à noite na porta do Azevedo Júnior e vi a escola totalmente sem aluno na porta, sem pipoqueiro, sem ninguém, não tinha vida, né? Então eu temo pelo ensino público no Brasil, a educação continuada, né, aquela aprovação continuada, acho que prejudicou muito o ensino estadual em São Paulo, e eu temo pelo futuro das próximas gerações, e aí se proliferam as escolas particulares, que já estão chegando ao nível de ensino ridículo também. Tem umas muito boas, mas tem outras que estão virou comércio. No vácuo da carência do No poder vácuo da estadual, carência, estão abrindo qualquer porta, enfim. E os profissionais que ali estão também não estão preparados. Bom, nós vamos fazer a charge do dia aí de hoje, né? É a questão do PSL, o partido do prefeito Bolsonaro, né? Presidente. O presidente Bolsonaro. Se fosse prefeito, a gente estaria mais próximo da gente aqui, as atrocidades. Não, o presidente Bolsonaro lá. Então aí a charge do dia, né? A briga do PSL, né? Então, também temos o nosso parabéns aos professores, essa classe sofrida, né? Classe que merece muito lá. Em respeito a todas as profissões, cada um tem o seu valor. Nenhum de nós estaríamos aqui, né? Se não fossem eles. Nem médico, nem advogado, nem dentista, nem doutor, sem passar pelo carinho e atenção do professor. Então, parabéns para todos os professores. Eu lembro da minha professora Nilza Marina de português, Darcy de matemática, todas as professoras aí que passaram, né? Que a gente tem muito carinho, né? Professor do primário, colegial, né? E ginasial, antigo, né? E da faculdade também, aos mestres, né? O nosso maior respeito. Você lembra daquela professora mais brava que você teve? Ou não? Lembro. Na época dava medo, hoje dá uma sensação de gratidão. Minha mãe já era brava em casa, tem professor, então... Pra você era mole. Pra mim era moleza, entendeu? Só de olhar, né? Tal. E hoje eu sou professor, eu sei como é que é, né? Porque hoje você ser professor nessa era onde tem os smartphones, como você falou, né? Às vezes o aluno, né? Hoje você nem pode ligar mais, né? Se eu tivesse com 30 anos hoje... se eu estivesse com 30 anos naquela época, com o jeito de hoje, acho que eu pararia de dar aula. Mas você vai se acostumando, né? O aluno que chega atrasado, a aluna que chega de tamanco fazendo barulho no meio da aula, né? O outro que pega o celular, atende no meio da aula, e vai levando, né? Se você quiser levar num ritmo bom, ser amigo do aluno, se tentar passar alguma coisa, você tem que levar. Porque se você fizer o ensino militarizado num lugar que não é militarizado, não vai dar certo. Então você acostuma aluno digitando no meio da aula, tal. Não todos, é lógico, você dá uma aula interessante, diminui isso, né? Ou senão você dá uma aula de projeção com data show, que a velocidade dos slides é 1 minuto para cada slide. Então se o cara não tiver no smartphone, ele não consegue ver, aí você faz o smartphone ali, né? Você passa informação visual, prende mais o aluno. Mas hoje em dia, como o meu amigo o professor Nível fala, você não pode dar uma aula, você tem que dar um show para você prender o aluno, porque senão os smartphones tomam conta, não é isso? Antes você fazia uma bagunça, falava com alguém, o professor levantava a mão e falava, todo mundo fecha o caderno, vamos fazer prova agora, né? Sim, prova surpresa. Prova surpresa. Aí você todo mundo hoje. Não, hoje uma exercício para nota, né? Hoje uma prova super programada, os caras vão mal, imagina uma prova surpresa hoje, hein, Fred? E aí você, de uma certa maneira... Chamada oral. De uma certa maneira você vai ficar mal visto com o aluno, isso vai chegar na direção e acaba complicando, né? Naquela época era uma época diferente, né? Eu lembro que uma vez, eu jogava bola o Nenê, certo? E o que acontece? E nós demos, o Nenê que é o romano, né? E eu dei um chute, bateu na trave, a bola subiu e quebrou uma janela de um prédio.
de um apartamento, né? Aí minha mãe foi chamar na escola, meu pai, tudo. Se fosse hoje, meu pai fala assim, vocês são culpados, que não tem rede de proteção. Ou seja, que culpa tinha ele que a bola bateu na travessão e subiu? Entendeu? Subiu. Não, eu não fiz de propósito. Só que naquela época era anotação, teu pai ia lá, pô, tu tem que maneirar, tu chutou muito forte, tal. Tudo era uma porrada no aluno, né? E a gente foi educado dessa maneira e aí muita gente dessa turma tá bem, um é delegado, outro é médico, outro é comerciante, outro é professor, enfim. Hoje em dia, ia falar, peraí, meu filho chutou na trave, pô, até o jogador profissional chutou no travessão, só que a bola bateu e quebrou a janela, a culpa é de vocês, né? A culpa é de vocês que não tem rede de proteção. Então hoje, tudo é diferente, né? Então hoje existe essa proteção maior ao aluno. Naquela época, coitado, meu pai foi lá, minha mãe, eu não lembro, e falou, meu filho tá errado, tal, ainda teve que pagar o vidro, tal. Se é hoje, a escola é pagar o vidro e pedir desculpa para mim, né? Mudaram os tempos, não é isso? E se você voltar um pouco antes de você, né, Filete? Imagina se quebrasse, o seu pai quebrasse um vidro, imagina que o seu avô ia fazer com aí ele. Aí batia, né? na mão, né? Tinha aquele de bater na mão, né? Isso. E eu peguei a época ainda que punha virada de você fazer uma bagunça. Isso eu nunca peguei, nunca fiquei. E ficava meia hora virado assim numa quina. Olhando era o castigo, era o castigo. Hoje coloca o professor na quina, o professor vai lá pro canto, quer que você fique ali. Hoje jogam cadeira na cabeça do professor. Como diz um amigo meu mineiro, quando ele aprontava na escola e chegava a reclamação da diretoria, o pai dele no interior de Minas, Paraguaçu em Minas, lascava uma surra de galho de cerejeira. Imagina como dói isso, hein? Parabéns, Filete, você é professor. Um morto e 5 feridos no desabamento em prédio em Fortaleza. Isso aí. Parabéns, um abraço pro Marcelo e pro Marcelo Dal Rio. Marcelo Dal Rio, já fizeram até pedido para vocês, pro Marcelino. Parabéns aos professores. E eu lembro da minha diretora brava, Maricléia do Primo Ferreira. Maricléia do Primo Ferreira. É meu amigo Regis que mandou aqui pra gente essa pintura. A dona Maricléia. Uma marca da Maricléia. Se fosse todo diretor assim, não tava essa bagunça o país, não é isso? Tinha medo dessa mulher, mas olha, todo o sucesso que o Primo Ferreira obteve naquela década de 80, com o Regis 90, também? Com o Regis não. Com o Regis que faz o Bike é Santos? Não. Não faz ele que manda a charge pra gente aqui. Pô, que legal, parabéns, um abraço a ele. Tudo cria do Primo Ferreira, hein? Então, agora a Maricléia fazia com o Primo Ferreira, o Filete, tivesse níveis de ensino das escolas particulares, Mars, Objetivo, Universitas, enfim. O Primo Ferreira era uma outra era sob o comando dessa mulher, viu? Então, assim, quando a gente vê uma escola deteriorada pelo lado de fora, um muro com limo, um muro pichado, a escola sem poda de árvores, às vezes não precisa a direção esperar o governo do estado ou a prefeitura vir fazer isso. Às vezes a direção tem um budget, tem uma verba, e às vezes mobilizando os alunos e mobilizando o corpo de docentes da escola, consegue se manter uma escola linda, bonita e agradável de se frequentar. Então aí, vamos aproveitar essa pecha do Dia dos Professores, toda a nossa gratidão aos mestres com carinho, mas também vamos torcer para que as escolas consigam sobreviver sem essa dependência do Estado. Porque o Estado não está ajudando muito, né? Não está ajudando. Exatamente. O Ceará já contabiliza 23 tartarugas mortas, que absurdo, né? E as manchas de óleo que dizem que são da Venezuela, né? A principal suspeita é que os animais tenham se intoxicado, né? É um absurdo, tartarugas e tal. E o projeto Tamar faz um trabalho tão bonito na Bahia, no Nordeste, aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. E essas manchas de óleo, isso é um absurdo, né? E diz que o navio fugiu e tal, mas se Deus quiser vamos descobrir. Agora, se for na Venezuela, tu não vai receber nunca, né? Esse dinheiro, essa compensação ambiental. Essa multa, né? Exatamente. Se fosse um país de primeiro mundo, eles mesmos se denunciavam, né? Muitas vezes. Mas agora, se for da Venezuela, com todo respeito ao povo venezuelano, que é maravilhoso, mas com Maduro lá, nós não vamos receber nada. Nem um pedido de desculpa. Agora, né? Filete, Bota a tartaruga de novo aí, que absurdo, né? Eu li no noticiário logo cedo que uma baleia jubarte de 8 metros de comprimento foi encontrada em Itanhaém morta também, na manhã de hoje, né? Terça-feira, uma baleia jubarte em Itanhaém foi encontrada já morta na beira da praia. Também uma cena assim que dá uma dor no coração para quem é ambientalista ou gosta
dos animais marinhos, enfim. Aí tem que ver eu não sei se tem uma correlação com esse vazamento de óleo. Acho que não, porque o vazamento não chegou aqui, se bem que elas migram. Mas a questão é o seguinte, eu acho que todo animal que morre marinho, e eu acho que com certeza vão fazer isso, tem que fazer necrópsia, vai descobrir, porque muitas vezes todo mundo vai morrer, né? Vai morrer um cachorro de velho, vai morrer um gato, nós vamos morrer. Se abrir na necrologia do jornal, tinha gente que morreu, infelizmente nós não somos eternos, né? Certo, o único que é eterno é o Batman, o Robin, né? Isso aí vão ficar. Não é eterno. Mas você vê, temos que descobrir se a baleia morreu por quê, se ela comeu plástico, não comeu. E o Marcelo Coelho tem informações da Nova Cinta. Hoje estamos circulando, estamos em São Vicente, Nova Cinta, estamos no Ceará, estamos aqui. O Marcelo tem umas fotos aí da Nova Cinta. E ele, não é, você é vereador, Marcelo? Não sou. Mas está fiscalizando, né? Está fiscalizando. Na verdade, tem os amigos, né, Filete? As pessoas até, por uma relação com o morro, me mandam, né? Eu queria fazer, não é nenhuma reclamação, ou que seja uma reclamação. Vai falando enquanto... Mas em vez de você mandar para a produção... Olha, isso aí é um brinquedo que está numa praça, ao lado da igreja da Nova Cinta, São João Batista. Está há mais de um mês aí nessa situação e nem funciona, nem não funciona. Colocaram o brinquedo lá no meio da praça e um pedido às autoridades. Isso é uma outra situação. Ao lado de um poste de iluminação, isso é uma caixinha que qualquer criança pode botar a mão nisso daí. Olha o perigo que está, a eletricidade, a alta tensão, do lado de um poste, do lado dessa praça, realmente. Então, assim, são detalhes, né? Isso não é para falar mal desse ou daquele. É para dizer que existem pequenos detalhes ao longo da cidade, em toda a cidade, que a gente precisa tomar um certo cuidado. Uma eletricidade de alta tensão, ela abastece um poste ao lado dessa praça, totalmente vulnerável a crianças, a qualquer pessoa que queira mexer ali, totalmente vulnerável. E a praça, naquela situação, aqueles brinquedos estão naquela situação, inacabados, já tem mais de um mês isso, e o pessoal me manda, né? Acaba me mandando, porque por ter uma relação com os morros da cidade, acaba me mandando. E reclamam, realmente, o Filete reclamam, que os administradores, as pessoas, os vereadores eleitos ali na região, não fazem essa denúncia por estarem ligados ao governo, né? De alguma forma. Então, faço qual a função do vereador? Fiscalizar o executivo 95% e 5% por leis. Então eu sou conselheiro do meu prédio, eu sou amigo do síndico, eu não vou fiscalizar nada, não vou fiscalizar, então deixa passar tudo. Então eu não tenho que ser conselheiro, então eu tenho que ser vaselina no prédio. O cara que é conselheiro, ele tem que chegar lá e fiscalizar. Senão vira uma bagunça, né? Então essa é a confusão que é feita, né? Se eu sou seu amigo, Filete, mas se você causa um dano, se você causa um dano à cidade, desculpa, eu vou denunciar esse dano. Claro, vou falar para você, Filete, resolve esse problema, resolve. Se eu vejo que você não tem a mínima vontade de resolver, ou se você causou aquilo propositalmente, desculpa, eu vou te denunciar. Você Marcelo, pode ser o meu melhor amigo. Na primeira eleição do Paulo Alexandre Barbosa, ou na eleição de deputado, qual o vereador que o Paulo Alexandre Barbosa andou mais junto? Você lembra disso ou não? Não lembro, sinceramente. Você lembra junto? Da Ponta da Praia, vocês lembram? Foi o Sadal Nacal. Foi o Sadal Nacal. E é o mesmo vereador que foi secretário que denunciou as obras na Ponta da Praia. Não, vou repetir. E que se alguém falar que não, tá aí, ó. Tem um monte de vereador vendo o programa. Eles são do mesmo partido, são do né? mesmo partido. O Paulo andava do lado do Sadal, que é uma pessoa boa. Professor de judô, presidente do Estrela e tal. O Sadal foi secretário de esportes, voltou para a vereança, já foi lá na Ponta da Praia. Queria saber dessas obras, mandou para o Ministério Público. Agora, o Sadal não é amigo do Paulo, é do mesmo partido. Então, o vereador tem que fazer a função de vereador. Agora, se for para ser vaselina, não é vereador, pô, né? Então, aí não dá, né? Então, o vereador está lá para fiscalizar, dar ideia para o executivo, não é só bater, né? Dar ideia e tal. Nós temos fotos aqui, carro pega fogo e interdita a rodovia da Imigrantes de São Paulo. Hoje, carro pegou fogo, o veículo pegou fogo no interior do túnel, na altura do quilômetro 52 da rodovia. As chamas foram controladas e as causas do fogo estão sendo apuradas, né? Então, aí para você, né, mais uma informação. Cobra se esconde dentro do carro, meu Deus do céu, e mobiliza bombeiros durante o resgate. Então, esse caso foi de muita sorte, viu? Rua Nabuco de Araújo, ali em Maré, em Santos, e a serpente. Não sei se também é venenosa, né? Quer dizer, venenosa toda a cobra é.
Toda cobra tem veneno, não sei se é peçonhenta. Peçonhenta é a capacidade que a cobra tem de inocular. Então toda cobra é venenosa, só que como são venenosas e não consegue inocular em você. Então, não consegue injetar o veneno, né? Eu tinha muita experiência com cobra, que meu pai tinha um sítio lá em Avaré, e eu e meu irmão, nós pegávamos as cobras e mandávamos pro Butantan, né? Não matava não, mandava pro Butantan e eles mandavam um soro pra gente. Então eu tenho muita expertise com de cobra, escorpião. Realmente. E sabe como que foi o desfecho dessa história? Eu não tenho medo dessa cobra aí, não. Eu vou lá e pego essa cobra. Pego com coisa, eu não fico com medo de cobra, não. Você é um veterinário experiente. Não, sim, mas tem veterinário que não mexe. Não, mas tem veterinário que não mexe com cobra, que eu fui criado. Mas aí é veterinário Nutella, não é? Não sei se tem hoje. Pode ser. Então, mas parabéns aos bombeiros. Mas deixa eu contar rapidinho, Filete. A cobra estava entrando num carro estacionado e uma outra senhora que estava entrando com um carro na garagem do seu prédio que viu. E chamou os bombeiros, acabei de ver uma cobra entrando no pneu de um carro. Essa cobra fugiu de algum lugar, de alguma casa que alguém cria, porque essa cobra não é da Baixada. E quando os bombeiros chegaram, vasculharam o carro todo e não acharam a cobra. Aí chegou o proprietário original do carro e autorizou o bombeiro a levar o carro embora. O bombeiro precisou içar o carro para achar a cobra, estava na parte inferior do carro, né, ali no assoalho, embrenhada entre o escapamento, enfim. Mas é curioso, porque quem viu a cobra entrando foi uma pessoa que estava chegando em casa de carro. Cuidado que esse negócio de cobra entrando é complicado, né? Cobra entrando no carro, né? No carro. Bom, na cidade que não vai poder vender peixinho para aquário, tem cobra circulando. Toma cuidado com as cobras, que não é fácil, né? Cobra é um bichinho que a gente tem que criar. Por isso que esses animais silvestres tem que ter muito cuidado, porque são animais que têm pouca literatura, eles têm que ser bem cuidados. Você vê, não é comum ter uma cobra, o cara tem uma cobra na casa dele, tudo bem, né? Tudo legal, mas, às vezes é legalizada, tudo, mas, tem que tomar cuidado, né? Porque se a cobra foge, você imagina essa cobra entrando na casa de uma senhora de idade, de um senhor, o cara pode ter um infarto, pode ter um problema. Então, muita responsabilidade para você que tem cobra, que tem escorpião, aranha, toma cuidado, faz a coisa bem legal. Põe no local que tenha segurança, que tenha uma porta de segurança, faça a segurança para não causar esse atropelo. A legislação permite, Filete, ter cobra em casas? Não, veja bem, se for legalizada, tudo permite, mas acho que a pessoa tem que ter um aquário, um serpentário, uma sala fechada, que se ela escapar desse serpentário, não saia, porque a pessoa que lida com uma cobra dessa, ela tem expertise, né? Agora, não dá para deixar com qualquer um, porque você viu, olha o Nabuco de Araújo, né? A área totalmente urbanizada. Mas não fica com medo de Nabuco de Araújo, você que tem uma namorada, um namorado lá, já foi pegar cobra, não tem cobra na Nabuco de Araújo, naquelas... Tá tudo tranquilo, Marcelo? É isso? Que bom, né, Filete? Que bom. E você atende cobras lá no teu... Já atendi várias. Já pus até chip em cobra. E tem vacina? Tem tudo isso? Não tem vacina para cobra. Não tem vacina? Não tem vacina para cobra. Não tem vacina. Filete, especialista nas cobras da Baixada Santista. Filete, estou vendo aqui para encerrar, quero mandar um beijo para os meus diamantes, que são os meus filhos. E foi um prazer estar aqui com você. Tu tá muito amoroso com os filhos. Não, estou mandando aqui. Eles estão mandando aqui. Eles estão gerando audiência. Já mandei para o meu filho Pedro também, né? Isso, Filete, isso. Que está hoje, vai fazer uma pequena cirurgia ocular com o nosso amigo Marcos Alonso. Que bacana. Tá bem atendido. E um abraço realmente a todos os professores, todos esses guerreiros que estão nessas escolas todos os dias, né? Que realmente é uma guerra contra a falta de reconhecimento. Acho que o pior de tudo para os professores hoje é a falta de reconhecimento, a falta de... Enfim, uma boa luta para todos os professores nesse dia de hoje e todos os outros dias, né? Todos os dias do ano, porque professor não para, viu, Filete? A Elida Duarte está falando que o programa foi ótimo, está falando aqui algumas coisinhas engraçadas. Regina, você foi brilhante hoje nos seus apartes. Eu ri muito. O pessoal da CT chega para trabalhar. Como posso atrapalhar seu dia hoje? Não sei se o pessoal da CT fala isso, mas enfim. Uriel Vilas Boas, o Brasil tem que procurar mais empregos, né? O José Augusto, o programa de hoje está muito divertido, com assuntos diversos. Às vezes o cara pega a palavra e fala 20 minutos aqui, mata o apresentador, né? Mas não dá, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar a palavra, o cara não deixa. Paulo Alberto, conto com você amanhã. O Paulo Alberto mudou. Ele falou que eu estava atrapalhado no dia, ele se atrapalhou. Tá vendo? O Boteco do Radar não é dia 17. É amanhã, dia 16, no Portuários. Você que vai no jogo do Santos no dia 15, Santos e Ceará. Amanhã no Portuários, 8 horas da noite, Boteco do Radar.
transmissão ao vivo aqui, a transmissão para a TV Com. O primeiro foi um sucesso, Foi um sucesso, né? O Luiz Carlos Ferraz mandando um abraço, o Fernando, o Vinícius, o Marcelo Rick, o rei de São Vicente, mandando um abraço aqui. Muito obrigado pela participação. Queria agradecer o Marcelino Silva, o Marcelo Coelho, a todos vocês que participaram. Tem a reprise, obrigado. Fique com a nossa assistência à programação e com Deus. Muito obrigado.